Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Tradição nutritiva. Alimento certo no prato do nordestino, a farinha é sinônimo de emprego e renda no município de Campo do Brito. Fitoterapia. Coidro realiza oficina na cidade de Lagarto para mostrar a importância das plantas medicinais e suas aplicações na prevenção e cura de doenças. Alimentação saudável. A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe promove palestra na capital para falar sobre os benefícios da produção e consumo de orgânicos. E ainda, no quadro Turismo Rural do mês de outubro, nossos repórteres fazem um passeio na quarta cidade mais antiga do país para conhecer os atrativos e belezas arquitetônicas de São Cristóvão. Não saia daí! O Sergipe Rural, o telejornal que leva até você as notícias do campo, está só começando. A gente começa essa edição falando de um produto nutritivo e bastante consumido pelos nordestinos, a farinha. E em Sergipe não é diferente. O consumo também é grande, o que faz do investimento em seu cultivo um bom negócio. E esta semana, os repórteres Patrícia Dantas e Jorge Henrique viajaram ao município de Campo do Brito, no agreste do estado, para ver de perto como esse alimento tão apreciado gera emprego e renda na região. Confira! A produção de farinha é o principal produto do município de Campo do Brito, a 65 quilômetros de Aracaju, e com a população estimada pelo IBGE de 17.858 habitantes. O município possui quase 700 casas de farinha, boa parte delas concentradas no povoado cercado. E por causa dessa tradição, a matéria-prima, a mandioca plantada por aqui, não é suficiente para a produção de farinha. A demanda de mandioca para atender as casas de farinha funcionando tem crescido, a ponto de os produtores terem de importar o produto. A mandioca agora ela está vindo fora de Sergipe, está vindo do estado de Minas Gerais e do estado de São Paulo. Em torno de 100 carradas por semana. Cada carrada tem 20 toneladas, né? E na fábrica de farinha o trabalho parece orquestrado. Boa parte das pessoas trabalha no descascamento, a maioria mulheres. O trabalho é intenso, mas minucioso. E depois daqui, rala, prensa, vai para o forno e depois para a peneira. Os tipos de farinha que o senhor produz? E quantidade? A finazinha, a medinha, a redonda, esses três tipos, fazer os três tipos. E a quantidade que sai daqui? A quantidade é mais ou menos 130 sacas a 150 o máximo. Por semana? Por semana. A maior casa de farinha da cidade também fica no povoado e emprega 34 pessoas, entre familiares do dono e moradores da região. Ou seja, a farinha, ingrediente típico da alimentação nordestina, é quem gira a economia do município. Ao todo, cerca de 2.500 famílias são beneficiadas direta ou indiretamente com a produção de farinha. Umas no plantio, outras no beneficiamento. E no processo de fabricação de farinha, nada se perde. As cascas são usadas como ração animal e o líquido da prensagem é nutrição para plantas e animais. Campo do Brito, São Domingos e Macambira juntos beneficiam 3.000 toneladas de mandioca por semana. A farinha tem uma importância muito grande para esses municípios, para a região e para o estado de Sergipe. Famílias inteiras mobilizadas em torno do plantio, venda in natura e principalmente na transformação da mandioca em farinha de mesa. O secretário de Agricultura do Estado acredita que a farinha é uma alternativa sustentável que fixou o homem no campo. Essa é uma atividade típica da agricultura familiar. E em sendo agricultura familiar, em geral, a família é quem mantém a produção e reside no local. Então, cada atividade que dialoga com a agricultura familiar é muito importante para o Estado, porque ajuda a manter o homem no campo, além das riquezas que produz, mas ajuda a manter o homem do campo. Homem do campo produzindo significa muitos lucros para a cidade. O lucro em ter produtos saudáveis, de qualidades e com preço justo, e o lucro de ter uma capital com mais qualidade de vida, sem sobrecarga, sem problemas sociais. Então, nesse caso aqui, nessa atividade, a gente ganha várias vezes. E parabeniza o município de Campo do Brito por ser um destaque na produção da farinha, destaque em quantidade e em qualidade. Já o secretário de Agricultura do município explica que a tradição, o cuidado e a forma de fabricar o produto pelos agricultores do município é que deram à farinha produzida por aqui o reconhecimento pela qualidade no sul do país. Temos a melhor farinha do mundo, não é nem do Brasil, é a do mundo.
a mais qualificada. O zelo até porque o cuidado que é feito o processamento dela. O processo vai da raspagem, depois do enxugamento da massa, da torragem, enfim, eles se dedicam a fazer essa farinha com qualidade. Ainda em Campo do Brito, a Cooperativa dos Produtores de Farinha de Mandioca, a Cofama, ensaca e vende cerca de 10% de toda a farinha produzida por aqui para redes de supermercado, para programas de aquisição de alimentos. A gente compra a produção, né, eles põem a produção aqui, e essa farinha empacotada é feita o beneficiamento aqui na cooperativa e ela é enviada para os supermercados, né? Chega a sair do estado a farinha de Sergipe? Algumas vezes sim. Vai para a Bahia, temos compradores que também levam para Santos, Baixada Santista, São Paulo. Ela é bem aceita porque é bem produzida, né? Inicialmente se produzia de forma artesanal, hoje mecanizada, mas a qualidade da farinha, né? Talvez o jeito de fazer mesmo, né? Que a gente também não tira a fécula, então dá uma qualidade muito melhor à farinha. E o mês de outubro começa em Sergipe com temperaturas elevadas e tempo abafado. Mas será que vai continuar assim pelos próximos dias no estado? Confira no mapa a previsão do tempo. O Centro de Meteorologia de Sergipe prevê sol forte no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o tempo fica nublado com possibilidade de chuva passageira no litoral sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a chegada de uma massa de ar quente que vem do oceano. A temperatura durante a semana deve variar entre 22 e 37 graus. No município de Indiaroba, a temperatura deve chegar aos 33 graus, 35 em Siriri e 36 graus em Feira Nova. A seguir, benefícios das plantas medicinais à saúde é tema de oficina de capacitação promovida na região centro-sul do estado. E ainda, produção e consumo de alimentos saudáveis são temas de palestra realizada pela Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe. Não saia daí, o Sergipe Rural vai um rápido intervalo e volta já. A quarta cidade mais antiga do Brasil é o destino do mês de outubro do quadro Turismo Rural. São Cristóvão. O município fica vizinho a Aracaju, a apenas 17 quilômetros de distância. A cidade, que foi a primeira capital de Sergipe, é um verdadeiro museu a céu aberto. Seus casarões, igrejas e acervos arquitetônicos são alguns dos atrativos que levam milhares de pessoas ao local para contemplar a riqueza de sua história. Confira! Fundada em 1590, São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil e a primeira capital de Sergipe. Tem como destaque a história e a arquitetura. Localizada a 17 quilômetros de Aracaju, possui como grande atração a Praça São Francisco. 1º de agosto de 2010 foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, né? Foi tombado pelo seu conjunto arquitetônico, né, por ter características ibéricas, né, quando Portugal e Espanha eram unificadas. Então, seu principal objetivo do tombamento foi justamente esse. A cidade ainda esconde em suas ruas e ladeiras a história de invasões holandesas e grandes criações arquitetônicas. As ruas de pedra impressionam pela conservação. Entre os locais mais procurados para visitação está o Museu Histórico de Sergipe, localizado na Praça São Francisco. É no prédio do século XVIII que estão abrigados os principais elementos que ajudam a contar a história de Sergipe. O acervo reúne relíquias, como o famoso quadro de Horácio Pinto da Hora, que retrata Ceci e Peri, personagens principais do romance O Guarani, do escritor José de Alencar. Além disso, há móveis, documentos, moedas, louças e outros objetos que revelam a importância de São Cristóvão no contexto histórico. Muita gente não conhece ou nunca prestou atenção, mas o brasão do Sergipe tem elementos da nossa agricultura. Tem aqui a cana-de-açúcar, o coco e até o fumo.
Uma forma de valorizar quem trabalha a terra. Criado em 1960 e integrado à Secretaria de Estado da Educação e Cultura, o Museu Histórico de Sergipe serviu de residência aos presidentes da província no século XIX e depois ao rei, quando visitou o local. Nós temos um acervo variado, que vai do século XVIII até o século XIX e XX, que retrata um pouco da história de Sergipe, porque aqui o prédio era um palácio provincial e em 5 de março de 1960 ele tornou-se o Museu Histórico de Sergipe para salvaguardar toda uma parte histórica do nosso acervo. Também na Praça São Francisco tem a igreja e o convento com o mesmo nome, administrados pelas Irmãs Carmelitas. No centro da praça há ainda o cruzeiro que completa esse conjunto arquitetônico. Mas nossa visita só está começando. A praça ela foi tombada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, E é onde se encontra o nosso centro histórico, onde temos os museus, os principais museus ao redor, E ela se tornou Patrimônio da Humanidade pela arquitetura, E é onde tem os nossos monumentos, os principais monumentos, e essa arquitetura que é da época, do nosso Brasil colônia, na época que Portugal e Espanha, comandavam aqui o nosso Brasil, e ela contém essa arquitetura, espanhola dessa época. Bem perto daqui está a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória, padroeira da cidade, que foi construída no século XVII. E nessa praça há um local de parada obrigatória. Nas paredes, frases de reflexão harmonizam o lugar. E como chegamos bem cedo, acompanhamos de perto a fabricação de um dos símbolos da cidade por Dona Marieta. E ela nos explica o segredo do ponto ideal da queijadinha. Quando você coloca aqui em cima desse pires, leva ao fogo e ele não derrama. Se ele derramar, o ponto está errado. A textura e o sabor são únicos, um doce de comer rezando. A queijada, ela realmente está na nossa família desde a minha tataravó, certo? Ela não chegou agora na nossa família, não. Minha tataravó era escrava, minha avó contava a história que ela veio no navio que trazia farinha do reino, que a gente conhece hoje como farinha de trigo, Então ela veio realmente da África para o Brasil. E como ela era uma ótima cozinheira, ela foi direto para Casa Grande, trabalhar nas cozinhas dos portugueses. E lá ela fazia muito um doce conhecido como queijada, só típica de Portugal. No Brasil, os escravos, minha tataravó, tinha vontade de comer e não podia, porque os ingredientes da época eram nobres, Farinha do rei, de trigo, ovos, muita manteiga, queijo. O escravo não tinha esse produto. Então, ela começou a substituir o queijo ralado pelo coco ralado, a farinha de trigo pela farinha de mandioca, o açúcar pela rapadura. E aí foi tentando fazer a queijada com os produtos que o escravo tinha na época. Mas não é só queijada que temos por aqui. Tem guloseimas para todos os gostos. Tudo fabricado de forma caseira. Tem ainda o bricelê com leve sabor de laranja. O biscoito é uma tradição na cidade por ser feito pelas mãos das freiras da Ordem da Imaculada Conceição. Nós estamos em outro conjunto arquitetônico, estamos agora na Igreja do Carmo e vamos conhecer o Convento do Carmo, onde viveu a Irmã Dulce, a primeira santa do Brasil, e vamos conhecer onde foi que ela começou a sua vida religiosa. Ficam anexo ao Convento do Carmo a Igreja do Carmo e a Igreja Nosso Senhor dos Passos, uma construção que tem em seu anexo o Museu dos Ex-Votos. Quem nos mostra e fala desses locais é o Frei Davi Santos. Irmã Dulce foi uma religiosa que lembrou-se dos pobres e fez grandes obras em favor deles, que ela os chamava de os filhos dela. E tanto é que ela hoje é conhecida como o anjo bom da Bahia. E depois de beatificada foi conhecida como Beata Dulce dos Pobres.
Sempre que a gente anda nesses claustros, nesse convento, a gente não vê, claro que a gente não vê a Irmã Dulce, mas é como se a gente sentisse a presença da Irmã Dulce a nos inspirar. Quem nos acompanha na visita à igreja e ao museu é o Frei Gabriel, que veio de São Paulo para uma temporada aqui no convento. Como a gente, ele fica impressionado com as peças que compõem o lugar. São partes do corpo fabricadas em madeira ou em outros materiais que representam aqui as graças recebidas pelos fiéis. Também há miniaturas de casas, carros e até diplomas. Uma prova de fé. A fé do nosso povo é uma fé popular, isto é, está na vida do povo, é a religiosidade que está na base da nossa fé cristã. Isso a gente está vendo agora, essas promessas todas são maneiras de agradecer a Deus e revela aquela busca que eles tiveram, confiando em Deus para conseguir graças. E conseguir essas graças a Deus, né? Pela confiança que tinham em Deus, recebendo a sua bênção, a sua graça. Para esse casal de turistas do Rio de Janeiro, conhecer os prédios e as formas arquitetônicas da antiga capital de Sergipe teve uma motivação especial. Viemos por causa da história, da parte histórica. Uma guia no centro de Aracaju nos recomendou, falou bastante bem e foi por isso que nós vimos. Já visitamos algumas igrejas aqui, gostei do casario, da limpeza da cidade, chamou a atenção também, está bem conservada. E pela infraestrutura também, as igrejas abertas, a possibilidade de você entrar, visitar, bem legal, achei bem interessante. Mas fique atento, o melhor horário para conhecer São Cristóvão é pela manhã, a partir das 10 horas, quando museus e igrejas estão abertos. Eles fecham às 4 da tarde. Use o restante do dia para caminhar pela cidade e conhecer mais de perto a beleza da arquitetura realçada pelos casarões coloniais que ainda preservam suas fachadas. As visitas às igrejas e museus são gratuitas, exceto o Museu Histórico de Sergipe, que cobra R$ 5,00 a entrada inteira, mas também é gratuito para pessoas da cidade e estudantes da rede pública. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 998946691. E a gente agradece a sua companhia. Até nosso próximo encontro. Tchau! Estamos de volta e agora para falar sobre a oficina de capacitação realizada no município de Lagarto, no centro-sul do estado, para falar sobre os benefícios à saúde das plantas medicinais. O evento promovido pela Coidro, em parceria com a Universidade Federal e Secretaria de Estado da Saúde, reuniu alunos, pesquisadores e pessoas interessadas em conhecer um pouco mais da fitoterapia. A reportagem é de Caroline Prata e Jorge Henrique. Você sabia que até para fazer um simples chá de boldo são necessárias algumas técnicas que geralmente no nosso dia a dia nós não utilizamos? Esse chá ele soltou um monte de penugem que nós temos no boldo, que é por isso que muita gente disse que esse boldo não é para ser ingerido. E não é nada mais, nada menos do que essa pelugem, que não pode ser ingerida, porque ela agride a mucosa do estômago. Então, para que esse chá seja feito e que seja tomado com qualidade, a gente tem que passar ele em um panozinho, tipo aquele paninho de fralda, né, para coar. Foi com o objetivo de ensinar as pessoas a selecionarem e manipularem as plantas medicinais que a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação do Sergipe, a Coidro, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Sergipe, realizou a oficina de fitoterapia e práticas integrativas e populares de cuidado no perímetro irrigado Piauí, no município de Lagarto, distante 76 quilômetros da capital sergipana. Às vezes as pessoas têm alguns fitoterápicos em casa, algumas plantas medicinais em casa e não sabem como utilizar esse produto. Que é uma coisa bem antiga, já viu desde
tem materiais desde 3000 a.C., o imperador da China já fez algumas anotações naquela época, então o ser humano foi observando o que os animais silvestres comiam e a partir disso foi criado, quer dizer, ele começou a criar os fitoterápicos, né? São produtos que, bem aproveitado, a parte do produto bem aproveitado vai servir como tratamento medicinal, como se fosse um medicamento, um remédio, né? E a gente já temos aqui a nossa farmácia viva aqui, então aproveitamos essa farmácia viva para promover essas oficinas e passar informações para o público em geral. A fitoterapia é o uso de plantas medicinais a favor da saúde, sem adição de química, como ocorre nos remédios produzidos em laboratórios. Fitoterapia já é isso, já é os lambedores prontos, né? Já são os xaropes, já é o medicamento pronto, já é o medicamento que está na farmácia, que nós sabemos que ele é um fitoterápico, ele passou por Anvisa, o Ministério da Saúde já patenteou, já está tudo legalizado, né? E aí ele já está industrializado. No curso, a professora Rosimeire também explicou que é preciso cuidado no consumo de remédios fitoterápicos, pois o excesso pode ser prejudicial à saúde. A gente sabe que as pessoas não têm esse cuidado de saber a quantidade. Elas acham assim, que se colocar bem forte, aí é que vai estar potente. Aí, muitas das vezes, a planta está com uma toxicidade alta, porque a substância ativa para a droga só precisa da quantidade, e a modificação da quantidade pode se transformar no organismo e já é uma droga. E também, assim, o que a gente vê é que as pessoas estão tomando muitas vezes de forma desordenada. Elas tomam uma quantidade porque acham que estando forte está bom e vai se curar mais rápido. Isso não é verdade. O que a gente tinha antigamente que dizia é natural, se não faz bem, que mal não faz, e isso não existe mais. Isso era um mito, foi quebrado isso, né? A gente sabe que o princípio ativo também para se transformar é numa quantidade, numa rapidez. Uma planta ela pode ser tóxica na raiz e ela pode ter seu princípio ativo na flor, né? Na flor. Outras vezes ela pode ter o princípio ativo nas raízes e ser tóxica na folha, né? E a gente tem que ver as partes, né, para ter segurança, eficácia e qualidade. Durante o curso, os alunos tiveram a oportunidade de aprender também a preparar lambedores para combater a gripe, além de outros produtos fitoterápicos que estarão disponíveis na Farmácia Viva em Lagarto. Na opinião deles, o curso foi bastante proveitoso. Está sendo ótimo, né? Eu estou aprendendo coisas novas sobre as plantas. Conhecer mais sobre as plantas é algo assim espetacular. E para a nossa vida, né, com certeza vai melhorar bastante a nossa questão da saúde, né? Aprendendo coisas novas, que aí eu vou levar para minha família, meus netinhos, que breve já nasce um. E eu estou muito feliz. E é vivendo que nós se aprende mais, né? E você que acompanha nosso programa e tem alguma sugestão interessante de reportagem, eu peço que não perca tempo. Entre em contato com a gente através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 998946691. Participe. E agora a gente vai falar sobre a importância da produção e consumo de alimentos saudáveis. Luciana se refere aos produtos livres de agrotóxicos. E esse assunto tão atual foi tema de uma palestra promovida na capital pela Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe. Veja. A agricultura orgânica é um sistema de gerenciamento total da produção agrícola, com vistas a promover e realçar a saúde do meio ambiente, preservar a biodiversidade, os ciclos e as atividades biológicas do solo. E por esses motivos que o tema foi escolhido pela diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe. Um tema muito atual, porque no mundo onde vivemos, né, nós temos um desafio a cada dia de produzir mais alimentos para abastecer a sociedade. Os estudos mostram que nos próximos 50 anos nós teremos algo em torno de 3 bilhões de seres humanos a mais na população, no planeta. E nós temos que nos preocupar com isso, porque cabe aos engenheiros agrônomos produzir alimentos. Sebastião Pinheiro, palestrante no evento, é engenheiro agrônomo e engenheiro florestal e referência no Brasil no assunto.
Ele esclareceu durante o evento que a adoção de um sistema de produção orgânica de alimentos enfatiza o uso de práticas de manejo em oposição ao uso de elementos estranhos ao meio rural. E é um processo que já vem sendo buscado continuamente. O alimento sem veneno, o alimento de alta qualidade, o alimento saudável precisa de uma solução para que a planta nasça sã e o alimento se transforme em saudável e a pessoa tenha saúde. Esta equação é uma equação que nós estamos defendendo hoje. E isso não precisa ter um produto mais caro, não se gasta mais dinheiro. Se muda a maneira de pensar. Temos que trabalhar no solo com vida para ter saúde. Essa palestra, senhor, produção e consumo de alimentos saudáveis. É para orientar que precisamos mudar um pouco essa consciência dos agrotóxicos? Sim. O tema é atual e tem cada vez mais conquistado adeptos para o consumo de alimentos sem o uso de agrotóxicos. Utilizado nas doses erradas e sem um acompanhamento profissional, ele pode ser, como é que eu posso dizer, mortal para aquelas pessoas que vivem em torno das propriedades, para aquelas pessoas que vão se alimentar e para as pessoas que fazem o manuseio da área. Nós temos o uso muito irracional de agrotóxicos no nosso campo e os alimentos estão vindo muito contaminados e está afetando a saúde das pessoas. Por isso a EASA se preocupou em trazer uma pessoa muito importante da área, autor de vários livros na área de agroecologia, que é uma agricultura mais natural, com essa preocupação de melhorar a forma de produzir os alimentos para que as pessoas tenham uma vida mais saudável. A produção de alimentos orgânicos fornece os nutrientes necessários para um corpo e uma mente saudáveis. Sergipe está dentro do mapa de sobrepeso, né? Então, mais uma palestra, mais uma contribuição para a população sobre alimentação saudável. O agrotóxico não é só prejudicial a quem se alimenta dele, como também para quem aplica. O uso de agrotóxicos preocupa e o produtor rural está ficando mais consciente e buscando diminuir o uso de venenos nas plantações, investindo no plantio de produtos saudáveis. E os técnicos da Indago estão cada vez mais preparados para transferir a experiência dessa forma de cultivo para o agricultor que procura conciliar a produção, buscando encontrar o máximo de equilíbrio com a natureza. A discussão hoje, aqui na EASA, vai nos trazer mais informações que permitirá, eu que sou extensionista, trabalho na Indago, Nossa Senhora da Glória, levar o homem do campo elementos, conhecimentos que vai permitir o agricultor trabalhar o seu solo, trabalhar os cultivos, sem utilizar o agrotóxico, que só traz prejuízo, só traz doenças, e escravizando o produtor, sempre tendo necessidade de ir na rua para comprar produtos, para ter a sua produção. E a alimentação saudável, que é uma alimentação agroecológica, é uma alimentação que é proporcionada a partir de um solo saudável. Um solo saudável que vai gerar uma planta saudável e que vai gerar, como resultado, um alimento muito mais completo, muito mais mineralizado. E o produtor vai ter mais saúde, aqueles que consumirem esse produto também vai ter mais saúde e o ser humano, por consequência disso, será mais inteligente, viverá mais e melhor. A produção orgânica está bastante difundida e vem conquistando cada vez mais os produtores convencionais e novos produtores que buscam preservar sua saúde e de sua família, por não utilizar agrotóxicos, produzir alimentos de qualidade e preservando também a saúde do consumidor. Há uma busca muito grande de pessoas que estão desistindo da atividade convencional e buscando produzir um alimento mais saudável. Essa é uma tendência mundial. Existem países que já estão há 50 anos trabalhando transição e cada vez mais os agricultores estão buscando produzir alimentos mais saudáveis, aliando o meio ambiente, a produção econômica e outros fatores éticos, culturais e sociais dentro desse tipo de produção. Em instantes, no quadro Turismo Rural do mês de outubro, a gente viaja a São Cristóvão para conhecer o acervo arquitetônico da quarta cidade mais antiga do país. Está imperdível. O Sergipe Rural vai um rápido intervalo e volta já.